Olá e bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um material bem interessante sobre um componente que tem, agitado bastante o mundo dos projetos de IoT e sistemas embarcados, o ESP32. Uhum. Nossas fontes incluem guias práticos, visões gerais de placas de desenvolvimento e o próprio datasheet da Expressive Systems. A nossa ideia é mergulhar nesses documentos e extrair o essencial, pensando especialmente em quem está dando os primeiros passos em sistemas embarcados, como o pessoal da engenharia de controle e automação. Vamos entender por que esse chip virou quase onipresente. É uma ótima forma de colocar. O ESP32 é mais que um chip. É quase uma plataforma completa em si. Vamos investigar suas especificações, o que ele realmente faz e as diferentes formas que ele assume no mercado, né? Sempre conectando com o dia a dia de quem projeta sistemas que precisam sentir e agir no mundo real. Excelente. Então, vamos direto ao ponto. Para nivelar a conversa, as fontes descrevem o ESP32 como um System on a Chip, ou SoC. O que isso quer dizer na prática para um projeto? Basicamente, pense em um microcontrolador turbinado. É tipo um pequeno computador contido em uma única peça de silício. Fabricado pela Expressive Systems, ele surgiu como uma evolução do já popular ESP8266. O grande diferencial é trazer conectividade Wi-Fi e, na maioria dos modelos, Bluetooth, tanto clássico quanto BLE, de baixo consumo para dispositivos embarcados, de forma integrada e acessível. Ou seja, ele já nasce conectado, elimina aquela necessidade de adicionar módulos de comunicação externos, simplificando o hardware, né? Exato. E as fontes reforçam que o termo ESP32 acaba sendo usado tanto para o chip em si, quanto para os módulos e placas que utilizam. Isso às vezes confunde um pouco. Sim, essa é uma confusão comum, mas vamos esclarecer logo mais. A essência é um componente compacto, com consumo de energia gerenciável e um custo que viabiliza muitas ideias, feito para conectar dispositivos à rede. O datasheet destaca essa combinação de integração, baixo custo e performance como chave para IoT. Faz sentido. Olhando mais de perto, as especificações são robustas. O processador original, um Tensilica Extensa LX6 de 32 bits, podia chegar a 240 MHz. Isso é bastante poder de fogo para um componente dessa classe, não? Sem dúvida. E há opções com 1 ou 2 núcleos, o Dual Core. O interessante é que, como as fontes apontam, as famílias mais novas, como ESP32C e S, migraram para CPUs RISC-V. Ah, RISC-V? Isso é uma arquitetura de conjunto de instruções aberta, que vem ganhando muita força e ferramentas similar ao que aconteceu com o ARM. Isso pode simplificar um pouco o desenvolvimento, já que o ecossistema de compiladores e bibliotecas para RISC-V está em franca expansão. Ter essas opções permite escalar o projeto, usar um single core mais simples para uma tarefa específica ou um dual core para lidar com comunicação e processamento em paralelo. Entendi. E a parte da conectividade, que é o cartão de visitas dele, Wi-Fi 802.11 BGN e Bluetooth V4.2 com BEDR, que é o clássico, e BLE. Para quem está pensando em automação, como isso se traduz em vantagens? Traduz-se em versatilidade. O Wi-Fi operando em 2.4 GHz permite conectar o dispositivo diretamente a redes locais ou à internet. Isso é essencial para monitoramento remoto, envio de dados para plataformas na nuvem ou controle via dashboards web. Certo. O Bluetooth clássico ainda tem seu espaço, talvez para conectar com interfaces homem-máquina, as IHMs, legadas ou para streaming de áudio em alguma aplicação específica, mas o BLE, o Bluetooth Low Energy, é o destaque para sensores sem fio. Imagina sensores de temperatura, pressão ou nível espalhados por uma planta industrial, enviando dados periodicamente para um gateway ESP32. Tudo com baixo consumo de bateria. Ah, sim, a duração da bateria. Exato. E ter tudo isso no mesmo pacote simplifica o design e reduz a lista de materiais, né? Com certeza.
E para rodar tudo isso, precisa de memória. As fontes detalham 448 KB de ROM, para código de boot e funções básicas, 520 KB de SRAM, a memória principal, e uma pequena quantidade de SRAM na área do RTC, do Real Time Clock, para operações de baixo consumo, além do suporte à memória flash externa via QSPI. Isso, essa arquitetura de memória é bem pensada. A ROM garante o início seguro, a SRAM principal é onde a mágica acontece, onde o código do usuário roda. A memória no RTC é crucial para os modos de economia de energia, permitindo que o sistema lembre de algumas coisas mesmo dormindo. E a flash externa, QSPI, que é uma interface serial rápida para a memória, armazena o programa principal e dados persistentes, como configurações ou logs. O datasheet menciona até 16 MB de flash suportada. Nossa, 16 megabits? 2. Ah, O que é bastante espaço. E o acesso é acelerado por cache, o que melhora a performance. e você tocou num ponto importante: segurança. O datasheet e os guias falam em Secure Boot, Flash Encryption e aceleradores de hardware para criptografia, AES, SH, RSA, ECC. Por que isso é tão relevante, especialmente pensando em sistemas de controle conectados? Olha, aqui está um ponto crítico. Em IoT, especialmente industrial, segurança não é opcional. O Secure Boot garante que só um firmware assinado e confiável possa rodar no chip. Impede que um código malicioso seja injetado ali. Exatamente, evita isso. A Flash Encryption protege o código que foi desenvolvido, a propriedade intelectual, que está armazenada na memória flash externa, contra cópias não autorizadas. E os aceleradores de hardware para algoritmos como AES, para criptografar dados, ou SHA, para verificar a integridade, e até RSA, ECC, para chaves assimétricas, são fundamentais. Eles permitem que o ESP32 realize operações criptográficas complexas, como estabelecer uma conexão segura TLS-SSL com o servidor na nuvem, de forma rápida e eficiente, sem consumir todo o tempo da CPU que deveria estar rodando a lógica de controle principal. É um diferencial importante em relação a microcontroladores mais simples. Faz todo sentido. Agora, vamos àquela distinção mencionada antes: chip, módulo e placa de desenvolvimento. Uma das fontes deixa isso bem claro. Por que é importante para um estudante de engenharia entender essas diferenças? É fundamental para saber por onde começar e como um projeto pode evoluir. Vamos detalhar. Primeiro, o chip NU, como um SP32D0WQ6, que aparece no datasheet. É o componente básico da Espressif. Ele vem em encapsulamentos como o QFN, que exigem solda mais precisa, não dá para espetar na protoboard. E, crucialmente, exige conhecimento de RF para projetar a antena e os circuitos associados. Isso já complica um pouco para quem está aprendendo. Com certeza. Normalmente não é por onde se começa. É mais para produção em altíssimo volume, onde cada fração de centavo no custo e cada milímetro na placa contam. Entendi. Depois vem o módulo. Aqui a coisa fica mais prática. Um módulo como os populares ESP-UR132 ou ESP Rover citados nas fontes, já contém o chip ESP32, a memória flash externa, geralmente 4 MB ou mais, o cristal oscilador para o clock e o mais importante, a antena Wi-Fi Bluetooth, que pode ser integrada na plaquinha ou ter um conector UFL para antena externa, e uma blindagem metálica sobre os componentes de RF. Esses módulos são projetados para serem soldados em uma placa de circuito impresso. São componentes SMD, o que é bem mais fácil. A blindagem ajuda contra interferências e muitos módulos já vêm com pré-certificações, tipo FCC, Anatel. Isso facilita a homologação depois. Exato. Simplifica enormemente a homologação de um produto final. Fabricantes como iThinker também fazem módulos bastante usados. Certo. E, finalmente, a placa de desenvolvimento, o Dev Kit, é a porta de entrada para a maioria. Uma placa como a ESP32 Dev Kit da própria Espressif, Node MCU 32S, Lolin D32 ou tantas outras. Ela pega um módulo ESP32 e adiciona tudo o que é preciso para começar rápido. Um regulador de tensão para alimentar via USB,
Um conversor USB serial, como o CP210 ou o CH340, para programar e comunicar com o PC facilmente, e expõe os pinos do módulo em headers, aquelas barrinhas de pinos, que encaixam direto na protoboard. Perfeito para prototipagem. Exatamente. Geralmente incluem botões de reset e boot e alguns LEDs. É ideal para aprender, prototipar e experimentar sem se preocupar com solda ou design de RF. Há até versões especializadas como a ESP32CAM, que já vem com uma câmera. Entendido. Então, para a disciplina de sistemas embarcados, começar com uma placa de desenvolvimento é o caminho natural. E na hora de escolher uma dessas placas, o que um estudante com foco em controle e automação deveria prestar mais atenção? As fontes listam vários detalhes técnicos. Boa pergunta. Alguns pontos são mais críticos para essa área. Primeiro, a quantidade de pinos GPIO disponíveis nos headers da placa. É o básico, né? Por onde se vai conectar sensores digitais e atuadores. Certo. Verificar quantos desses pinos podem funcionar como entradas analógicas, o ADC, e qual a resolução. O ESP32 oferece até 18 canais de 12 bits no chip, mas nem todos chegam na placa. Isso é vital para ler sensores de processo. O tipo de antena? Uma antena na PCB é simples, mas um conector UFL dá a flexibilidade de usar uma antena externa de maior ganho. O que pode ser útil se ficar dentro de um painel? Justamente. Se o dispositivo for instalado dentro de um painel metálico, comum em automação, a quantidade de memória flash, 4 MB, é comum, mas alguns projetos podem precisar dos 8 MB ou 16 MB encontrados em outras placas. E a presença de IPS-RAM adicional, que é uma memória RAM externa, como nos módulos ESP-WR-Over, são importantes se a aplicação for mais pesada, talvez com uma interface gráfica local, processamento de sinais ou até alguma rede neural embarcada. Uhum. E a blindagem no módulo, como falamos, contribui para a robustez contra ruídos elétricos, sempre uma preocupação em ambientes industriais. Falando em conectar com o mundo, a lista de periféricos no datasheet é realmente extensa. Além dos GPIOs, ADC e das interfaces de comunicação que já mencionamos, Wi-Fi, Bluetooth, UART, I2C, SPI, o que mais se destaca para aplicações de controle e automação? Aqui o ESP32 brilha para essa área. Vamos agrupar um pouco para facilitar. Além dos básicos que você citou, temos para controle analógico e interfaces. 2 canais de DAC, conversor digital analógico de 8 bits, úteis para gerar sinais de controle 0,10 volts com condicionamento externo ou controlar dispositivos que esperam entrada analógica. E os 10 pinos de touch sensor capacitivo, que permitem criar painéis de controle simples e robustos, sem botões mecânicos. Interessante. E para comunicação industrial? Aí que fica bom. O controlador TWAI, que é compatível com o CAN ISO 11898-1, o CAN 2.0, é um grande diferencial. CAN bus, essencial em automação. Exato. O CAN bus é um padrão de rede muito usado em automação industrial e automotiva, para comunicação confiável entre dispositivos. Ter isso nativo no chip é excelente. Além disso, a interface Ethernet MAC IEEE 802.3 permite conexão cabeada, mas requer um chip PHY externo. Em muitos cenários industriais, uma rede Ethernet é preferível ao Wi-Fi por questões de confiabilidade, segurança ou velocidade. O suporte a IRM-I e até sincronização de tempo via PTP e EEE 1588 são recursos avançados. Certo. E para controle de motores, atuadores? Também tem muita coisa. Múltiplos controladores PWM, modulação por largura de pulso, separados para LEDs e motores, essenciais para controlar brilho de LEDs, velocidade de motores DC, posição de servomotores. Temos também o RMT, que, embora pensado para infravermelho, é flexível o suficiente para gerar ou decodificar protocolos seriais customizados baseados em tempo. E o PCNT, Pulse Counter, com 8 canais independentes, perfeito para ler encoders de quadratura de motores para controle preciso de posição e velocidade,
ou medidores de vazão que geram pulsos. Realmente, TCAM, Ethernet, MAC múltiplos PWMs e contadores de pulso integrados num chip de baixo custo com Wi-Fi e Bluetooth é uma combinação poderosa para automação. Cobre desde o controle de baixo nível até a conectividade com a planta ou a nuvem. Impressionante. Outro ponto sempre elogiado é o baixo consumo. O datasheet detalha vários modos de energia: Active, Modern Sleep, Light Sleep, Deep Sleep, Hibernation. O modo Deep Sleep, segundo as fontes, pode chegar a consumir apenas microamperes. Isso é muito pouco. Sim, e isso é crucial para dispositivos alimentados por bateria como sensores sem fio ou dataloggers remotos. No modo Deep Sleep, a CPU principal e quase todos os periféricos são desligados. Apenas o RTC e uma pequena parte da memória e alguns periféricos ligados a ele, como um timer, alguns GPIOs específicos e o coprocessador ULP podem continuar ativos. O sistema pode acordar por um timer, por um evento externo em um pino, tipo um sensor que detectou algo, por toque capacitivo ou pelo tal coprocessador ULP. Ah, o ULP. Ultra Low Power Coprocessor. As fontes o mencionam como uma peça-chave para a economia. O que ele faz exatamente? Pense nele como um pequeno ajudante que trabalha enquanto o chefe, a CPU principal, dorme. É um processador muito simples que executa código armazenado na memória SRAM do RTC. O interessante é que ele pode, por exemplo, ler um sensor conectado a um pino ADC ou via I2C, usando os periféricos do RTC, fazer uma conta básica, tipo verificar se um valor ultrapassou um limite. E só acorda o principal se precisar. Exatamente. Só se necessário ele acorda a CPU principal. Isso permite monitorar variáveis de forma contínua com um consumo de energia irrisório. Um dos guias cita um exemplo de consumo de apenas 100 microamperes, enquanto o LP monitora um sensor com um ciclo de trabalho de 1%. É uma capacidade fantástica para aplicações autônomas. Isso abre muitas portas para monitoramento de longo prazo. E as aplicações citadas nas fontes refletem essa versatilidade. Automação industrial, saúde conectada, eletrônicos de consumo, agricultura inteligente, processamento de imagem e voz em dispositivos de borda, hubs de sensores, a lista é enorme. Com certeza. E para quem estuda controle e automação, dá para imaginar muitas aplicações diretas. CLPs compactos e conectados, sistemas de supervisão e aquisição de dados, os SCADA, sem fio, dataloggers ambientais ou de processo com envio automático para a nuvem, e HMs customizadas com telas touch ou até controle por voz, usando as capacidades de processamento do chip. Muito bom. Para fechar o ciclo, como se programa tudo isso? As fontes mencionam um ecossistema de desenvolvimento bem rico. O oficial da Espressif é o ESP-IDF, baseado em FreeRTOS, mas vemos também o Arduino Core para ESP32, MicroPython e outros. Qual é a diferença principal entre eles? Essa variedade é outro ponto forte. O ESP-IDF, o Espressif IoT Development Framework, é a opção mais completa. Baseado no sistema operacional de tempo real FreeRTOS e escrito em C e C++, ele dá acesso total a todos os recursos do hardware. É a escolha preferida para projetos comerciais ou que exigem otimização máxima. Porém, a curva de aprendizado pode ser um pouco mais íngreme. Ok, mais poderoso, mas mais complexo. Isso, já o Arduino Core para ESP32 é extremamente popular, especialmente no meio acadêmico e maker. Ele permite programar o ESP32 usando a mesma linguagem e IDE ou extensões como o Platform.io no VS Code, do Arduino. Aproveita uma infinidade de bibliotecas já existentes. A familiaridade torna o desenvolvimento muito mais rápido para quem vem do mundo Arduino. Facilita a entrada, né? Crítico. 3 ótimas opções. Então, e sobre o ambiente de desenvolvimento? Uma das fontes ao descrever a placa DevKit Deutsche V1 recomenda o VS Code com a extensão PyMacre para MicroPython e até desencoraja o uso do Tony IDE. Por quê? Sim, o Visual Studio Code, o VS Code, se consolidou como uma ferramenta quase universal para desenvolvimento embarcado, com extensões como a Platform.io, que suporta Arduino, ESP-IDF e muitos outros frameworks, ou a extensão oficial da Espressif,
para o SPIDEF, ou a PyMarker para MicroPython, ele oferece um ambiente integrado poderoso para editar, compilar, depurar e fazer o upload do código para o ESP32. Tudo em um só lugar. É flexível e muito adotado pela comunidade. O Thone é mais simples, talvez bom para iniciantes em Python, mas o VS Code oferece mais recursos para projetos embarcados. Entendido. Foi uma análise bem completa. Fica claro que o ESP32 é um verdadeiro canivete suíço para sistemas embarcados. Conectividade Wi-Fi e Bluetooth nativa, poder de processamento considerável com opções de CPU e núcleos, uma gama enorme de periféricos úteis para automação como CAN e Ethernet, modos de baixo consumo inteligentes com o EIP e um ecossistema de software que atende desde iniciantes até desenvolvedores experientes. Ufa! Exato. A combinação de funcionalidades, custo acessível e uma comunidade de suporte muito ativa faz dele uma escolha quase padrão para muitos projetos de IoT e sistemas embarcados hoje. E a progressão clara de placa de desenvolvimento para módulo e, eventualmente, chip, oferece um caminho viável do protótipo ao produto final. Para quem nos ouve e está pensando no próximo projeto de sistemas embarcados ou numa solução de controle, a questão talvez não seja se o ESP32 se encaixa, mas qual versão dele usar e como tirar o máximo proveito de suas características para aquele desafio específico. E deixe uma provocação final. Pense em um problema real de controle ou automação que exista ou que possa ser imaginado. Pode ser monitorar uma condição remota, controlar um processo complexo via rede ou coletar dados de vários sensores de forma eficiente. Como as funcionalidades específicas do ESP32, talvez a combinação de Wi-Fi com BLE ou o CAN integrado, ou a capacidade de processamento local com baixo consumo, poderiam levar a uma solução não apenas funcional, mas talvez mais elegante, mais barata ou mais inovadora do que seria possível com abordagens mais tradicionais. Fica a reflexão. Um excelente ponto para reflexão. Esperamos que essa exploração das fontes sobre o ESP32 tenha sido esclarecedora e útil. Até a próxima!